Oi, gente, eu vou fazer o vídeo aqui. Eu tô estressadíssima porque essa porra desse meu celular tá com um pouco... Que diabo é isso? Tá com um pouco armazenamento, então eu vou ter que fazer rápido. Basicamente, eu vou começar com geografia das indústrias. Se eu conseguir, eu vou fazer aqui a Rafinha no mesmo vídeo. Se não, eu vou pegar, vou dar um tiro na minha cabeça. E é isso. Geografia das indústrias. A primeira coisa que a gente vai ver é a cronologia, é a evolução dos tipos de indústria. Então, o que vai começar começou ali o sistema artesanal. O que é o sistema artesanal? É aquele que a pessoa que está produzindo tem 100% de controle sobre o produto, é totalmente feito à mão. No sentido não de manufatura, mas de artesanal mesmo. Depois vai vir o sistema doméstico, que é aquele em que vai ter uma sociedade entre o burguês e o trabalhador. Então o trabalhador vai lá e fala assim, pô, eu faço sapato, mas eu gasto 3 dias da minha semana pra ir pegar as coisas pra fazer sapato, pra ir lá matar as vacas, pegar o couro das vacas. Aí vai vir um burguês e vai falar assim, ô meu, show teu sapato, eu quero trabalhar contigo, né, porque eu gosto de lucrar, então eu quero lucrar em cima de ti. Eu vou falar, tá, foda-se, falei. Aí ele vai me falar assim, não, eu vou, nesses 3 dias que tu vai fazer, buscar os materiais, eu busco pra ti, em troca tu trabalha a semana inteira e eu ganho um pouco de lucro do teu trabalho. Eu vou falar, foda-se, vou produzir mais, vou ganhar um pouco mais de dinheiro, beleza. Só que o burguês fala assim, meu, não tá um padrão isso, eu tô fazendo... Porque o burguês, ele não passa a semana produzindo, ele passa a semana pegando essas coisas, digamos assim. Então, ele vai fazer essas sociedades com vários trabalhadores, ele vai começar a analisar que tem uma grande diferença, não tem um padrão entre todos eles. Então aí vai vir o sistema de manufatura, que o burguês vai resolver esse problema, botando todos os trabalhadores lá juntos para trabalhar num canto. Aí depois da manufatura, né, que é essa em que, enfim, tem proletário e burguês, né, essa diferença, vai vir a maquinofatura, que o ser humano é tipo um adereço da máquina. E com a maquinofatura vem a primeira revolução industrial, que é só na Inglaterra, essa primeira, no primeiro momento, vai ser só na Inglaterra que ela vai estar afetando. Então, basicamente, por que é na Inglaterra? Por causa daquelas coisas, acúmulo primitivo de capital, que é por causa da pirataria lá. Eles já tinham o capital acumulado da pirataria, então eles vão usar esse capital para investir nas máquinas. Mão de obra barata, por causa de cercar o campo lá, vai ter camponês indo para a cidade, os caras estão querendo algum trabalho, eles têm que se sustentar, qualquer preço é um preço. Qual que é o outro? Matéria-prima. A Inglaterra tem a matéria-prima que ela precisava dentro dela. Ela tem o ferro, ela tem o carvão. Depois a burguesia no poder. A burguesia quer lucro, então eles vão favorecer o lucro. E a ideologia favorável ao lucro, que é a questão da religião, que não julga o lucro. Eles acham o lucro uma coisa positiva. Aí vai vir a segunda revolução industrial, que ela vai ser quando vai trocar desse sistema do ferro e carvão para aço e petróleo. E aí vai vir avanços químicos, vai vir avanços na medicina, tá ali tendo a Primeira Guerra Mundial, então tá tendo o imperialismo também, então indo ali e pegando território pra eles e tudo mais. Aí vai ser o aço usado muito, porque, sei lá, num tanque, se eu não me engano era isso, tá? Eu tô falando, talvez eu erre. Num tanque lá, o aço ele é maleável, então ele vai amassar, ele não vai se quebrar, não tem tanto risco lá dentro. Vai ter a eletricidade também, é um grande avanço, vai ter os carros vão começar a surgir aí. E aí vai vir a terceira revolução industrial, que aí é a revolução mais tecnológica, que é aquela que o conhecimento é igual a poder. Ela é uma revolução que é abstrata, então não tem como encostar nessa revolução, não tem como encostar no produto que ela gera. Aí vai ser os eletrônicos, vai ser o computador, o IP. E aí tem essa discussão da quarta revolução industrial, sim ou não. O que basicamente é a quarta revolução, na verdade ela meio que existe, né? Tem aquela frasezinha lá, eu não vou falar ela agora, talvez eu ponha aqui, talvez eu ponha na descrição, talvez eu não ponha, foda-se. A quarta revolução industrial, ela é aquela que vai pegar os itens da terceira e vai moldar esses sistemas, vai transformar um pouco. Então, a internet da terceira vai ter a questão da inteligência artificial na quarta, é só um aprimoramento, assim. Aí, modelos de produção. Taylorismo é linha de produção, é tu fazer o trabalhador ser o fodão pra tu conseguir... Ele vai trabalhar, ele vai ser muito bom naquilo que ele faz pra conseguir produzir. Esse é Taylorismo. Vai ser a linha de produção, literalmente uma linha com vários trabalhadores. Esse aqui sabe fazer isso, esse aqui sabe fazer isso. Fordismo, tem a esteira. Então aqui o trabalhador ele perde totalmente a autonomia sobre o que ele faz, porque nem o ritmo ele pode escolher, né? Tem a esteira ele fazendo o ritmo dele. E aí também no Fordismo é aquele que o salário vai ser um pouco mais alto, porque o primeiro consumidor das empresas Ford vai ser um trabalhador das empresas Ford. Aí o Toyotismo é aquele just in time, porque o que o Fordismo tinha da questão, né, e tal, Fordismo e Taylorismo, que tem mais questão de estoque, eles podem fazer estoque, no Japão tem pouquíssimo espaço, ele não vai conseguir ter estoque. Então, o just in time é esse modelo que tu vai vender para produzir, então tu vai seguir sempre a demanda do mercado. Aí, fatores locacionais.
da questão das indústrias é tipo assim, logística. Eu tô perto da matéria-prima, eu tô perto do meu mercado consumidor, aí mão de obra barata e qualificada, acesso energético, se é trifásica energia, e incentivos fiscais, que é quando o governo, enfim, ou um banco, enfim, vai dar um incentivo ali para a empresa gerar empregos naquela região. E aí, tipos de indústria. A indústria de base é a indústria que vai ter a matéria-prima, então esse produto não chega na gente. A indústria de bens intermediários também não chega na gente, que é meio que refinar um pouco a matéria-prima. Então, ela refina um pouco a primeira indústria. E a indústria de bens de consumo é aquela que vai chegar na gente, é o produto que a gente consome. Então, aí vai ser dividida em não duráveis, semiduráveis e duráveis. Não duráveis é tipo comida. Comeu uma vez, não durou mais, acabou. Semiduráveis é uma roupa que vai estragar, enfim, tu vai ter que trocar. E duráveis são aquelas que tu vai demorar um pouco mais pra trocar. Que aí tem a questão do toyotismo, se eu não me engano, da obsolescência programada, que são aquelas coisas, tipo assim, é um computador, um celular que vai funcionar por um grande tempo, só que pra tu ter que comprar de novo tem uma obsolescência, ou seja, em determinado tempo ele vai parar de funcionar e tu vai ter que comprar um novo. É basicamente essa parte da geografia das indústrias. Aí agora, a Guerra Fria, vamos começar com o contexto, que é no início do fim, ela se inicia no fim da Segunda Guerra Mundial. No início do fim, por que eu falei isso? No fim da Segunda Guerra Mundial vai ter uma disputa entre... tava tendo aquela disputa do capitalismo mais comunismo, ou seja, eles estavam amiguinhos entre várias aspas, contra esse mal maior, que era aí o bigodudo da Alemanha. E aí, em 1943, tá tendo lá a Batalha de Stalingrado, os nazistas perdem, e aí essa é a jogada que faz com que comece a gerar um pouco de tensão, porque nisso o Exército Vermelho, né, os comunistas, enfim, começam a tirar os nazistas da Europa e vão botando os comunistas, os soviéticos. E aí nisso os Estados Unidos vão ficar assim, estão se expandindo aí, né? E aí é que tem aquele termo do Winston Churchill da cortina de ferro, porque aí desce uma cortina de ferro sobre a Europa. Por quê? Porque em vez de estar sendo um negócio transparente, em vez de estar crescendo uma democracia onde antes estava aquele regime do nazismo lá, enfim, tá vindo um governo autoritário de novo, que é lá as ditaduras soviéticas ou, enfim, qualquer bosta que fosse aquilo. E aí isso cai sobre a Europa, dividindo, então, um lado que tá sendo com mais influência dos Estados Unidos e a outra da União Soviética. Aí, em 1945, vai ter a primeira corrida, que é aquela corrida para quem chega primeiro até Berlim, que é quando tá caindo já a Alemanha, né, enfim, o regime nazismo, e aí os soviéticos e os estadunidenses querem ver quem vai chegar primeiro. Então, os soviéticos ganham, chegam lá e poi. Aí tem uma disputa de hegemonia, no sentido de que já há um bom tempo eles estavam disputando durante a Segunda Guerra, né, as várias potências que queriam ter mais poder, e agora com o fim da Segunda Guerra se aproximando, começa a ter uma disputa de poder maior entre as maiores potências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Então aí começa a ter essa disputa de hegemonia, né, pra ver quem que é mais fodão. Então a União Soviética e os Estados Unidos viram esses guarda-chuvas, então as outras potências menores ou outros países menores, colônias, enfim, vão ser abrigados embaixo deles. Aí, então, as 3 conferências de reorganização agora. Tô passando bem rapidinho só pra ser um resumo. Conferência de Teherã é a conferência que eles vão fazer pra ver o que eles vão conseguir fazer na tomada da Europa Ocidental, que é o negócio... eu não quero falar merda, calma. Lá em 43 isso, tá? A Conferência de Teherã ainda é antes da chegada dos soviéticos... foda-se, também não sei falar. Conferência de Teherã é pra retomar a Europa Ocidental, realmente, porque eles estavam vendo que a Alemanha estava caindo, o fascismo e o nazismo na Europa já estavam enfraquecendo um pouco, então vamos começar a planejar o que a gente vai fazer. Aí é que eles meio que planejam, né, o dia D, e a Conferência de Teherã é no Irã. E basicamente essas 3 conferências que tem, o lugar delas vai dizendo como que tá indo a guerra, porque a próxima conferência, que é a Conferência de Alta, ela já é na Crimeia, que já é dentro da Europa. Basicamente, tipo, é como se estivesse nos mostrando, assim, uma progressão. Então, na Conferência de Teherã ainda não tá de boa pra entrar na Europa. Na Conferência de Alta, os caras já estão chegando. Aí é aí que eles vão dividir as 4 zonas, né? Pelo menos visualizar, vão ter uma ideia de como que vai ser a ONU também. E vão começar a desnazificar a Alemanha. Então, vão querer dividir ali as 4 zonas, que no fim vão virar 2, né? Uma zona de influência capitalista e a outra... Como é que é? Eu tinha anotado isso direitinho. Não.
50% vai ser capitalista e 50% comunista. E dentro dessa capitalista vai ser a França, a Inglaterra e Estados Unidos, e o outro lado é só a União Soviética. Aí, isso é a conferência de Yalta, e ela já é um pouco dentro da Europa. A próxima conferência, essa aqui foi em 45, a outra também é no fim de 45 ali, que é a conferência de Potsdam, que já é dentro da Alemanha, que aí é falando, já dá pra entrar na Alemanha, tá suave, tá de boa. E aí, basicamente, o Truman vai pra lá, né, representando os Estados Unidos, e ele vai pra lá sabendo, a gente tem poder nuclear, a gente tem uma bomba nuclear. E eles falam, cara, só tem o Japão ainda de pé, esse maluco aí é o único que tá ainda envolvido nessa guerra. E o Truman fala assim, não, gente, eu tenho uma medida que eu posso usar. E aí ele usa essa bomba nuclear, literalmente essa bomba, e taca no Japão. Então vai ter Hiroshima e Nagasaki aí, né, os dois queridos ataques não tão queridos, e acaba a Segunda Guerra Mundial. E aí começa a Guerra Fria nesse contexto. Ela é datada em começar ali pelo Poleto. O Poleto diz que ela começa ali por 47, porque é em 47 que o Partido Comunista Grego tem uma ameaça de tomar o poder. Basicamente, eles ameaçam tomar o poder, e o Truman fala assim, não, se você está sob ameaça de invasão comunista, chame os Estados Unidos aqui, ó, doutrina Truman, a gente tá aqui pra te salvar. E aí, a reação, aqui é um jogo de ação e reação, né? Então, Truman manda a doutrina Truman, e aí vai ter a Cominform do lado dos soviéticos, que vai ser basicamente uma centralização das burocracias, enfim, tudo em Moscou. Moscou vai ser tipo uma capital da União Soviética, digamos assim. Aí depois, não adianta só falar, a gente vai proteger, porque a Europa tá destroçada. Então eles vão criar, os estadunidenses, o Plano Marshall, que é esse plano de apoio econômico para a reconstrução da Europa e os aliadinhos aí dos Estados Unidos, os amigos dos capitalistas. E aí, então, a reação é em 49, a Comecon. Eu acho que eu tô esquecendo de falar as datas, mas isso aí vocês conseguem. A Comecon, que vai ser essa reação soviética, que também é um apoio financeiro para as potências ou aliados dos soviéticos e os comunistas. Aí vai ter a OTAN, que é a aliança militar, e vai ter a reação, que é o Pacto de Varsóvia, meu Deus, que também é um apoio militar. Só que assim, a Comecon, por exemplo, que é esse acordo aí de financeiro, é muito pior do que o dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma potência capitalista foda, que tá cheia de dinheiro, e a União Soviética não tá tão rica. Então, às vezes, né, enfim. Aí tem a questão da propaganda, que com essa questão da disputa, a propaganda ela é focada em mostrar um lado que seja bonzinho e um lado que seja malvadinho. E aí tem, em 1950 ali, naquela partezinha, naquele período, o macartismo, que é o Macart, sei lá, esqueci o nome do cara. Ele é, assim, ele faz uma discursão lá e fala que os comunistas estão entre nós, não sei o que, a gente tem que perseguir eles, tem uma puta perseguição dos comunistas, mas também tem, do lado dos soviéticos, uma perseguição dos capitalistas, então tá tendo essas tensões aí por dentro dos próprios países. Aí vão ter os conflitos e as tensões agora, e eu vou falar rapidinho aqui nesse vídeo, vou mais citar do que explicar, porque tá ficando muito longo, eu tô ficando agoniada, e eu não terminei meu resumo ainda, porque eu tô fazendo resumo no caderno, não terminei o resumo no caderno, tô falando aqui conforme que vai dando. Então, o primeiro conflito mesmo que ele botou é da Alemanha, mas também tem outros pequenos, né? Então, por exemplo, na África, que era uma colônia, durante a Guerra Fria vai ter muita descolonização de muitas partes, inclusive na África. E aí, isso, a União Soviética e os Estados Unidos veem isso como uma oportunidade de ter mais influência, porque tem um país se descolonizando ali, assim que ele sair daquele colonizador, daquele país que estava tendo controle, ele vai ter que escolher qual dos dois lados eu quero ir, pro lado capitalista ou pro lado comunista. Então, aí na Angola vai ter uma guerra civil, porque vão ter dois partidos, enfim. Aí o primeiro conflito, na Alemanha em 1948 vai ter a divisão, né? Não. No caso, ela já tinha sido dividida na Conferência de Yalta. E em 1948 vai ter o cerco de Berlim Ocidental. Porque o Stalin, ele vê ali Berlim Ocidental, os malucos dos Estados Unidos são tri-ricos. Então ele manda fazer um cerco pra sufocar aquela economia, pra sufocar aquela galera, pra eles verem que a parte do Stalin seria melhor. Mas o problema é que o maluco não cercou a via aérea, então os malucos ficaram recebendo coisa ali por cima e tal. E aí, então eu tinha falado antes, né, que 50% ia ser capitalista e 50% comunista. E um blocão dos Estados Unidos, da União Soviética, e o resto ia ser dividido em três. Com esse acontecimento, eles vão juntar esses três aqui e vai virar só uma parte. Então vai ser a capitalista e a comunista. Aí,
O que eu escrevi? Tá, foda-se. Aí os soviéticos vão reagir a isso e vão mandar botar um muro lá. Porque, porra, o lado dos capitalistas já tava bom. Aí agora eles ainda estão continuando, né, evoluindo aí, porque os Estados Unidos são ricos pra caralho. E a minha galera tá querendo ir pro outro lado. Eu não quero, então eu vou botar um muro, porque é uma divisão. É literalmente, o muro significa uma divisão. Eu não tô querendo me meter com os outros, então botou um muro. Aí a outra guerra, o conflito, enfim, Guerra das Coreias, que aí a gente viu isso aqui hoje, então eu vou tentar ser um pouco mais rápida, né? Eu acho que eu consigo. Vai ter lá coisa de... Só tinha uma Coreia que era ocupada pelo Japão e tal. Aí vai ser redistribuída. Aí o lado norte que ataca primeiro porque ele quer reunificar. Aí... Só que o sul tem apoio do Truman, né? Porque o sul é a parte capitalista. Então... Vai ter pouco apoio soviético, aí aqui que a China começa a crescer, porque a China começa a apoiar muito essa parte, e a China começa a ter um pouquinho mais de visibilidade ali. Só que essa guerra começa a se arrastar pra caramba, porque nenhum dos dois lados tá conseguindo vencer. Porque os dois lados têm uma bomba pra poder usar, mas eles não querem usar, porque eles têm medo do que pode acontecer, porque se um usar, o outro vai usar também. É aquela coisa, né? Paz impossível, guerra improvável. Aí, basicamente, em 1953 vai ter esse armistício, que tem até hoje, e aí vai ser dividido. A Coreia do Norte vai ter esse Juche aí, que é o bagulho que não é bem comunista. É uma economia meio comunista com a questão do culto ao líder. E a Coreia do Sul vai ser uma zona de influência dos Estados Unidos até hoje. Aí a Guerra do Vietnã, que é outro conflito que também é muito importante, que é essa guerra mais importante da Guerra Fria, justamente porque no início os estadunidenses estavam tipo assim, ah, não, vamos fazer essa guerra aí. Por quê? Era uma região que ia ter as eleições e os estadunidenses viraram assim, pô, e se o Sul, que era a minha região de influência, virar comunista? Então eles vão lá, eles impedem que a eleição aconteça e aí vai ter meio que uma revolução, assim, né, dos Vietcongs, que vão ser essa galera aí que da Frente de Libertação Nacional, e aí, os Vietcongs vão estar tanto no lado norte quanto no sul, eles estão em toda a parte dos Estados Unidos, então vão lutar contra os Vietcongs. Só que, tipo assim, foi uma guerra, tipo, desnecessária, porque os Estados Unidos não precisavam ter feito essa guerra, e os Estados Unidos perderam essa guerra, primeiro porque eles não tinham nenhum conhecimento da área lá. Os Vietcongs conseguiam cercar eles, conseguiam... O Soroté falou, cavar um buraco ali pra matar os caras, foda-se. Mas os Vietcongs conseguiram ganhar. Só que a galera dos Estados Unidos tava no início, tipo assim, ah, vai, combata os soviéticos. Só que, tipo assim, meu, no fim da guerra eles começaram a falar, meu, por que vocês ainda estão fazendo essa porra dessa guerra? Aí lá, nos anos 70, então a guerra começou em 61, e lá por 73 é que ela termina, nos anos 70 vai ter uma retirada estratégica. E lá em 76 vai ter uma nova eleição no Vietnã e os comunistas ganham essa eleição. Então foi uma puta de uma guerra desnecessária. E é isso, basicamente.